Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Como é que vocês estão? Tudo bem? O negócio é o seguinte, vamos falar sobre a Arrascaeta agora? Então vamos. Antes de mais nada, deixa o like, tá? Se inscreve no canal e deixa o like, que é muito importante. Qual é o tema que eu quero trazer hoje sobre os Georgian de Arrascaeta? A gente já viu o Arrascaeta desempenhar algumas funções diferentes no Flamengo ao longo desses 4 anos que ele está no clube, já no seu 5º ano, né? E nesse sábado, no jogo contra o Bahia, a gente pôde ver o Arrascaeta numa função um pouquinho diferente. Ele já desempenhou em alguns momentos, mas que pode ser uma função bastante interessante, que eu já imaginei para ele em outros momentos, em que foi bacana vê-lo atuando dessa forma contra o Bahia na Fonte Nova. Vamos dar uma olhada aqui em alguns campinhos, algumas possibilidades. Depois a gente vai ver algumas imagens. Eu vou entrar no detalhe desse assunto com vocês, tá bom? Então vamos nessa. Então a gente já viu o Arrascaeta, por exemplo, ser esse meia central aqui, esse 10 no 4-2-3-1, né? A gente também já viu o Arrasca ser a ponta do losango. Em 2022 a gente viu muito isso acontecer. Esse 4-1-3-2 em que ele era essa ponta do losango, certo? A gente também já viu o Arrasca ser quase que um atacante, um cara por trás do Pedro, pelo lado esquerdo, com o Gabi sendo o cara por trás do Pedro do outro lado. Concordam? A gente também já viu o Arrasca ser um meia pela esquerda também num 4-4-2, nesse formato que vocês estão vendo aí. Ontem, o que eu notei foi o Arrasca partindo inicialmente dessa posição aqui, como se fosse um médio, um cara que vai construir um pouco mais desde trás. Essa não é a escalação aqui do jogo do Bahia. Eu coloquei aqui o Bruno Henrique, coloquei o Pedro, como se fosse uma espécie de time ideal, né? É claro que podem ter variações aí, tem o Everton Ribeiro. Isso não é o mais importante agora porque eu tenho a minha Arrascaeta. Eu percebi ele partindo um pouco desse local aí, dessa posição, dessa função. Baixou um bocadinho para ser um cara que construía desde trás, pegava o jogo de frente, mas também teve ações em último terço, como o pênalti que ele sofreu. Eu vou provar isso nas imagens agora para vocês. Então a gente viu o Arrasca com ações como essa aqui, no último terço, que ele faz esse facão, pede a bola no pé primeiro, depois ataca o espaço, e com toda a categoria que o Papai do Céu lhe deu, faz essa... Vamos ver de novo aqui. Faz essa linda jogada, em que ele acaba sofrendo o pênalti. Mas a gente também vai ver aqui o Arrascaeta baixando, para fazer uma permuta, uma troca com o Thiago Maia, para ser um cara que está construindo desde trás, para apoiar essa construção. Olha só. Então, o meu ponto aqui é o seguinte, ele pode ser essa espécie de médio, de um jogador um pouco mais recuado? Na minha visão, sim, pode ser. Primeiro, situações em que o Flamengo vai enfrentar adversários de nível competitivo mais baixo, por exemplo. Na própria Libertadores tem times, né, na primeira fase especialmente, quando o Flamengo vai jogar em casa, ou até contra o próprio Nublense semana que vem, na outra semana, né? Por que não? Quando vai enfrentar adversários de nível técnico um pouco mais baixo também no Campeonato Brasileiro, jogando em casa, ou até jogando fora também. Quando esses caras colocam um monte de gente lá atrás, por que o Flamengo vai precisar de tantos volantes, de tanta gente com poder de marcação? Se você conseguir encaixar a pressão alta, se você conseguir fazer um bom pressing, se você conseguir fazer bem os saltos de pressão, encaixar, organizar e poder deixar isso bem orquestrado, de forma que o time não precisa ter que ficar correndo para trás, acho que isso é possível. E tem mais uma coisa que eu acho importante nessa questão. A gente viu a Arrascaeta fazer, por exemplo, alguns desarmes emblemáticos, simbólicos para a história do Flamengo. Vamos lembrar aqui do desarme que ele faz contra o Internacional, no jogo lá no Beira-Rio, no famoso gol do Gabigol tá pedindo, quem desarma é ele, faz o passe para o Bruno Henrique, que vai fazer o passe para o Gabigol, e também o desarme do Lucas Prato, na jogada que origina o primeiro gol do Flamengo, gol de empate na final da Libertadores. Ah, Rafa, mas o Arrascaeta era mais novo. Gente, o Arrascaeta tinha 25 anos em 2019, 24 e 25, depois ele faz aniversário no meio do ano. E agora esse ano ele vai fazer 29. Ele não está um senhor de idade que não tem capacidade para defender também. É importante também dizer que no Uruguai ele faz muito esse papel de baixar na segunda linha. A gente viu ele jogando muita bola naquele jogo contra a Gana, aquele terceiro jogo lá da fase classificatória do Uruguai, na Copa do Mundo,
que ele fez 2 gols, e na fase defensiva ele baixava na segunda linha, ele era esse meia que tinha que baixar na segunda linha pelo lado esquerdo para poder fazer um auxílio ali ao lateral, aos volantes, tinha um papel defensivo importante. Então, gente, não dá para dizer que ele é um cara totalmente nulo na parte ofensiva. A gente pode entender que ele é um cara que pode ser trabalhado para saltar mais pressão, para correr mais para frente, para ser um cara mais efetivo, fechar a linha de passe, é um jogador inteligente. E não estou dizendo que tem que ser uma coisa que vai acontecer sempre, mas eu vejo essa possibilidade sim. O Flamengo pode, como eu tinha colocado naquele campinho ali, jogar, por exemplo, com um volante, com, por exemplo, Pulgar e Vitor Hugo, Pulgar e Thiago Maia, dependendo como for, o Arrascaeta fazendo um tripé, uma trinca de meio-campistas e, por exemplo, jogar com Bruno Henrique, Pedro e Gabigol. Por que não? Né? Então, esse é o meu ponto. E esse foi o debate que eu quis trazer nesse vídeo de hoje. A gente viu, por exemplo, Iniesta jogando nessa função no Barcelona, do Guardiola. Ah, Rafa, mas o futebol mudou muito nos últimos anos. Bom, então tudo bem. Então eu vou falar do Gundogan, que faz esse papel, que pode fazer um cara mais avançado, que é um cara que faz bastante gol, mas que também consegue fazer um papel defensivo importante. Se o City pode jogar com o Rodri, Gundogan e Kevin De Bruyne, por que o Flamengo não pode jogar com Pulgar, Vitor Hugo e Arrascaeta num tripé? Até com Pulgar, Everton Ribeiro e Arrascaeta fazendo esse tripé de meias. Até porque Everton Ribeiro e Arrascaeta têm algumas semelhanças na sua forma de entender o jogo, na sua forma de jogar, guardadas as devidas proporções com Xavi e Iniesta. Eu posso até abordar isso num outro vídeo, num outro momento, para a gente esmiuçar isso um pouquinho melhor. Tá? Não me levem a mal, não me entendam mal. Não estou falando que Everton Ribeiro e Arrascaeta jogam tanta bola quanto Xavi e Iniesta. Estou dizendo que são parecidos na sua forma de jogar, de entender o jogo. Algumas ações são parecidas e eu já me debrucei sobre isso, não posso falar porque eu já me debrucei sobre esse assunto, já fui pesquisar, não estou inventando isso da minha cabeça. Então, a gente pode falar sobre isso depois num outro vídeo, numa outra oportunidade. Comenta aqui o que vocês acham sobre isso tudo. Pode me conectar, conecta com respeito, por favor, né? Sem exagero, porque senão também nem respondo. Debate com grosseria, eu tô fora. Vocês já me conhecem, né? Então, vamos nessa, vamos debater, vamos falar sobre futebol de uma forma bacana e vamos falar sobre essa questão do Arrascaeta, tá bom? Deixa o like, comenta aqui e beijo, fui, valeu!